fim da estabilidade do servidor público? Será mesmo que isso é verdade? Então, estou aqui hoje para comentar com vocês sobre a decisão do Supremo Tribunal na ADC 2135, que já rola há um tempinho aí lá no Supremo Tribunal. E hoje eu estou vendo muitos vídeos acontecendo, mas nenhum de fato explicando o que é que aconteceu e o porquê que o Supremo Tribunal Federal tomou essa decisão. Mas antes de tudo, eu me chamo Francisco, sou do Rumo à Aprovação, me destino desde 2019 a fazer com que pessoas sejam aprovadas em concurso público e sei que um dos principais motivos pelas quais as pessoas fazem concursos públicos é por conta da estabilidade, é por conta do regime jurídico único, que é o RJU, né? E hoje, com essa notícia, muita gente ficou preocupada. Pô, eu estudo por causa do RJU, que me garante estabilidade, porque eu acredito que eu não tenho estabilidade no meu emprego. E a partir de agora, eu posso não ter mais estabilidade, mas pense que, na verdade, nem tudo deve ser visto por esse prisma. Já dizia, né, Ramon de Campo Amor. Nesse mundo traidor, não há verdade nem mentira. Tudo tem a cor de acordo com o lado do cristal com o qual você olha. Então, o que eu quero dizer é que hoje, no dia 6/11/2024, em uma decisão de 8-3, o STF, Supremo Tribunal Federal, decidiu pela procedência da ação declaratória de constitucionalidade número 2135. Então, como é que começou isso? E o que é, primeiro, uma ação declaratória de constitucionalidade? Uma ADC, como é chamada, ela é um instrumento constitucional em que você declara que determinada norma constitucional, ela de fato resguarda guarida na Constituição. Então, por exemplo, que determinada norma ela é constitucional, ela tem sim guarida no ordenamento jurídico brasileiro. Então, isso tudo começou com a emenda constitucional 19 de 98. E aí, nessa reforma administrativa proposta pelo governo de Fernando Henrique Cardoso, tinha um dispositivo que autorizava a contratação de servidores públicos de maneira efetiva pela CLT, pela Consolidação de Leis Trabalhistas. E aí, em 2017, o Supremo Tribunal Federal, por meio de uma liminar, suspendeu a possibilidade de contratação de servidores pelo regime CLT. Só que essa ADC continuou rolando. Essa ADC desde lá continuou rolando. E uma ADC, o efeito dela é dizer que aquela norma ela é constitucional e contra ela não há mais discussão sobre a inconstitucionalidade dela. Então significa dizer que a partir de agora que o STF declarou constitucional esse dispositivo que permite a contratação de servidores pelo regime CLT, não pode ser mais questionado em sede do mesmo Supremo Tribunal Federal em controle de constitucionalidade ao dizer que ele é ilegal. Ou seja, a discussão em tese se encerrou, porque o STF disse que esse dispositivo ele sim resguarda compatibilidade com a Constituição Federal. Ok, mas o que é que isso impacta? É o fim do regime jurídico único? Calma, eu estou vendo muita gente dizer que é o fim do RJU. Mas, na verdade, o que esse dispositivo quer trazer é a possibilidade de contratação pelo regime CLT. Não quer dizer que há obrigatoriedade de contratação pelo regime CLT. Ou seja, os órgãos eles poderão contratar CLT? Poderão. Mas deverão contratar CLT? Não. Então, muito bem, pode acontecer o próximo concurso, por exemplo, de técnico do Ministério da Agricultura ser CLT ou ser do regime jurídico único ou ser estatutário. Então, muito provavelmente, continuarão sendo estatutários, pois são regidos pela Lei 8.112, por exemplo, que é o Estatuto de Servidores Públicos Federais. Agora, quem de fato impacta? Só impacta daqui para frente os futuros servidores, certo? Então, é uma decisão aí ex nunc, né? Ela só vai alcançar os futuros servidores. Por que que os atuais servidores não serão afetados? Os atuais servidores não serão afetados porque o Supremo Tribunal Federal entendeu que se os atuais servidores tivessem que mudar do estatuto, regime estatutário, para o regime CLT, isso impactaria diretamente na sua previdência. Então, geraria mais demandas para o Poder Judiciário julgar e processar. Então, devido a isso,
o Supremo Tribunal Federal entendeu que essa decisão é ex nunc. Ela tem modulação dos efeitos. Ou seja, ela só vale daqui para frente, não vale daqui para trás. Ou seja, isso só poderá afetar os futuros servidores públicos. E, por óbvio, é uma decisão que atinge diretamente os servidores públicos da União, autarquias e fundações públicas da União. Lembrando que as empresas públicas e a sociedade de economias mistas já contratam pelo regime CLT. Então, vai atingir diretamente servidor público da União, autarquias e fundações públicas. Ah, Francisco, quer dizer então que quem é contratado pelo Estado é, vai, vai continuar sendo estatutário? A princípio, continua sendo estatutário. Mas pelo princípio da similaridade das constituições, nada vai impedir, por exemplo, que a Constituição estadual seja alterada também para que servidores públicos tenham regime de CLT também. Nada vai impedir isso, já que na Constituição Federal você já tem essa possibilidade. Então, a princípio, diretamente alcança os servidores da União, autarquia e fundação pública, mas indiretamente, em determinado momento futuro, pode ser que se alcance também os servidores estaduais, ok? Beleza. Lembrando que a estabilidade e os estatutos, regime jurídico único, ele vai continuar para cargos de Estado, que a natureza exige imparcialidade, que a natureza do cargo exige que o cara ele tenha ali uma segurança maior ao exercer o cargo público dele, como segurança pública, que engloba todos os órgãos de segurança pública, Receita Federal, né, auditores fiscais, magistrados, membros do Ministério Público. Agora, o que me traz que deixa mais engraçado essa decisão é que, óbvio, o cara mexeu ali no regime de contratação dos servidores públicos, mas ele não mexeu no dele, né? Então, o juiz ali, ele tomou uma decisão, mas sem mexer no estatuto dele, que garante não estabilidade, mas vitaliciedade. Então, isso ele não mexeu. Mas no servidor, por exemplo, de principais cargos administrativos, vai mexer. Então, por exemplo, se você for fazer um concurso que eu acho que poderá ser afetado de técnico ou analista dos poderes do poder executivo, por exemplo, eu acredito que sim, você vai ser afetado. Um cargo, por exemplo, de técnico do INSS, eu acredito que possa ser afetado. Na lista do INSS, eu acredito que possa ser afetado. Então, de certa forma, o que eu estou trazendo para vocês aqui é que os cargos administrativos, na verdade, é os que vão ser diretamente afetados com isso. Porque você não pode afetar a segurança pública, você não pode afetar auditor fiscal, você não pode afetar membro do Ministério Público, você não pode afetar magistrado, mas todos os outros sim poderão ser afetados. Então, isso eu acredito que um retrocesso, né? Porque a estabilidade é um dos principais atrativos do cargo público. E você que está estudando aí há um tempão, você não vai conseguir ter ali sossego no seu cargo, porque você vai saber que a qualquer hora você pode ser demitido. Então, como é que um dos principais atrativos do serviço público é a estabilidade e a gente tira agora? E aí o cara está estudando há um bom tempo, você acha agora que FGV, que CESP, que IBFC vão deixar de cobrar com a dificuldade que cobram só porque agora não é mais estável, só porque agora vai ser contratado via regime de CLT? Com certeza não, meu querido, não vai ser. Enfim, a estabilidade como um dos principais atrativos. Agora sim também, velho. Deixa eu falar pra vocês. Vocês sabem que sociedade de economia mista e empresa pública, elas têm regime de CLT para contratação. Por exemplo, Petrobras. Você conhece alguém que já foi demitido da Petrobras? Então, mesmo sendo regime de contratação CLT, o próprio Supremo Tribunal Federal entende que o processo de demissão não deve ser qualquer um. Deve existir ali um processo administrativo mais célere, mas sim um processo administrativo para demissão. Então, mesmo sendo CLT, você não vê demissão em massa, você não vê demissão a qualquer motivo nos órgãos públicos que já contratam mediante CLT como empresa pública e sociedade de economia mista. Digo isso porque você não vê aí ninguém sendo demitido da Petrobras. Eu nunca vi, basicamente falando. Agora sim, me conta aqui nesses comentários o que você achou dessa decisão. Porque eu acredito sinceramente que você não deve parar de estudar. Porque mesmo sendo contratado regime CLT, eu já falei para você aqui que a demissão não é a qualquer forma. E também, comparando com o setor privado, a média salarial é muito maior.
Onde que exercendo um cargo de técnico administrativo no setor privado você ganharia 8, 9 mil reais como ganha um técnico do INSS? Então, eu acho que você deve repensar. Às vezes você vai utilizar essa notícia para sabotar os seus estudos, mas não deixe sabotar os seus estudos, porque não é assim que você vai estudar. Use isso muito pelo contrário, como forma de você ganhar mais fôlego, porque você sabe que muita gente agora vai desistir e você não pode desistir. Então, não deixe que essa notícia abale os seus estudos. Continue estudando, porque eu tenho certeza absoluta de que não vai ser uma mudança drástica na vida dos servidores públicos. Além disso, eu acredito que essa é uma possibilidade surreal de você alavancar os seus estudos e tirar um pouquinho a concorrência aí que tá meio lá, meio cá. Mas você não é hora de fazer isso, beleza? Então, tamo junto e rumo à aprovação.